Irmãos, nós temos falado muito sobre o tema desse ano da nossa igreja, que é preparando a noiva. O que significa preparar a noiva? Significa fazer com que a igreja esteja pronta para o momento em que Jesus voltar. E a igreja esteja preparada para o encontro com o Senhor nos ares. É tão importante que a igreja entenda o seu propósito. A igreja tem um propósito sobre a terra. Nós fomos criados em Deus para o louvor da glória do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado. A função da igreja é proclamar Jesus Cristo, proclamar as boas novas, proclamar a salvação. Esse é o nosso propósito. Nosso propósito não é fazer culto, não é fazer reunião. O nosso propósito é adorar o Deus vivo e com isso proclamar, mostrar ao mundo as boas novas de Jesus Cristo. Jesus salva, transforma, liberta. E o Senhor Jesus Cristo salva o mais terrível pecador. Então esse é o propósito da igreja. Fazer a obra do Senhor na terra. Senão o Senhor já tinha nos levado. Mas esse privilégio que não foi dado nem aos anjos, foi dado a nós, de proclamarmos Jesus, através do nosso testemunho, através do nosso evangelismo, através do nosso trabalho nas casas, nos lares, as células. Nós estamos aqui para proclamar Jesus. Nós não estamos aqui para promover uma denominação, para promover um pastor, para promover um estilo de ministério, não. Nós estamos aqui para exaltar Jesus, para proclamar Jesus. Foi Ele que morreu por nós na cruz do Calvário. Foi Ele que fez sacrifício por nós. Por isso que Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, nós precisamos ter isso em mente. Paulo tinha essa preocupação em mente. Paulo tinha essa preocupação de gerar Cristo no coração da igreja. E isso ele demonstra assim, de uma forma bastante evidente, quando nós olhamos para o texto de Gálatas, no capítulo 4, versículo 19 de Gálatas, nós vamos ver Paulo demonstrando essa preocupação pelas pessoas. Lá no capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: meus filhinhos, ou meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que ele tem dores de parto, ele sofre por dentro, como se fosse dar à luz ao neném, aquelas dores, né, de dar à luz, que só as mulheres sabem, né? O homem nem imagina o que é isso, mas Paulo, ele usa a figura de uma mulher grávida para dar à luz. E ele diz: eu estou parindo vocês no espírito. Eu estou sentindo as dores de parir vocês no espírito, para que vocês sejam formados, venham a nascer em Cristo, para que vocês conheçam a Cristo. Eu estou sentindo dores, eu estou sentindo a dor de ter que lidar com as dificuldades de formar um discípulo, de formar uma igreja, de fazer com que as pessoas entendam as verdades espirituais, de fazer com que as pessoas entendam que Deus não nos chamou para sermos religiosos, mas para termos uma experiência de um relacionamento com Deus vivo. Então Paulo está dizendo: eu estou sofrendo para gerar uma igreja, para gerar vocês. Isso porque nesse contexto, a igreja em Gálatas, ela estava debaixo de ataque. A igreja da Galácia, naquela região da Galácia, as igrejas ali, estavam debaixo de ataques de alguns judeus que se converteram ao cristianismo, mas queriam impor aos outros irmãos as leis judaicas, como circuncisão, como guardar datas especiais, festas, quando nós não estamos mais vivendo debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei foi cumprida em Cristo, ou seja, ela é cumprida, terminada em Cristo Jesus. E assim inicia-se ali
a dispensação, o tempo da graça. E nós não vivemos mais debaixo da condenação da lei, porque a lei não salva ninguém, a lei apenas aponta os nossos erros. A lei apenas demonstra a nossa incapacidade de nós agradarmos plenamente ao Senhor. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então nós, irmãos, somos nascidos de Deus para o louvor da sua glória. E Paulo tentava explicar isso, porque havia na igreja de Galácia um povo, algumas pessoas que estavam entrando nessa onda, caindo nesse conto dessas pessoas que começaram a cooptar dentro da congregação os novos crentes. E quando chegava um gentil, dizia: olha, você é gentil, ou seja, você não é judeu, então você precisa cortar ali a carne do seu órgão sexual para se circuncisar, porque você precisa, antes de seguir a Jesus, se tornar um judeu primeiro. Depois que você se tornar um judeu, cumprir a lei, aí você será cristão. E eles estavam jogando uma série de fardos pesados nas costas daqueles que se convertiam. E Paulo então fica sabendo que estava acontecendo essa situação ali na Galácia, que fica ali no meio Mediterrâneo, próximo à Europa, e ele começa a se preocupar, e ele escreve então essa carta, e ele diz que essas pessoas estão fazendo isso, e falando até mal deles, para tentar ganhar o coração dos Gálatas, para que os Gálatas esquecessem de tudo que eles haviam vivido juntos. Como os Gálatas receberam bem Paulo, como eles cuidaram de Paulo, como eles amaram o apóstolo. No entanto, os enganos, as mentiras, os falsos ensinos estavam fazendo com que o povo se desviasse da sã doutrina. Preste atenção, uma das coisas que Satanás faz é distorcer a verdade do Evangelho. Às vezes ele não destrói a igreja, a comunidade, mas ele joga tantas heresias dentro daquela comunidade, que aquela comunidade começa a viver não o Evangelho, mas uma coisa completamente abominável diante de Deus. Então, há igrejas que, por mais que cheias que sejam, há lugares que, por mais que pareçam cristãos, estão cheios de heresias, cheios de distorções da palavra de Deus. E a Bíblia diz que essa seria uma das características dos últimos tempos. Mateus capítulo 24 diz que nos últimos tempos surgiriam muitos falsos profetas ensinando falsas doutrinas. E a palavra de Deus também diz que a porta que conduz à perdição é larga e muitos entram por ela. Poucos entram pela porta estreita que conduz à salvação. Então a igreja vive nesse constante embate em ouvir a genuína, pura voz de Deus e ouvir a voz de Satanás, que se traveste muitas vezes de ovelhas para levar pessoas a falsas doutrinas e a falsos ensinos. E por isso que Paulo está dizendo: eu estou gemendo. Eu estou gemendo aqui, com dores de parto para gerar vocês em Cristo Jesus. Não é fácil gerar uma pessoa em Cristo Jesus. Primeiro porque o coração do homem é mau, é perverso, é pecador, e o homem naturalmente rejeita Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber dos ensinos do Senhor. Isso é da natureza humana. O homem é naturalmente pecador. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E é por isso que Paulo fala lá em Romanos que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. As pessoas são pecadoras por essência, por natureza. Ninguém precisa ensinar maldade a ninguém. As pessoas são malignas por natureza, porque elas têm a natureza caída, pecaminosa. Elas não querem saber de Deus e elas inventam qualquer desculpa para não servir a Deus. Mas na nova natureza em Cristo, nós somos completamente tomados pela graça, pelo poder, pela misericórdia do Senhor. E nós caminhamos com Deus com alegria. Aliás, a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós somos alegres em Cristo, porque conhecemos a verdade. Somos o povo que conhecemos
os vivas de júbilos, os gritos de alegria, a bênção de andar com um Deus que é todo-poderoso, um Deus que nos salva, nos liberta, nos transforma, nos cura, o Deus que fala aos nossos corações, o Deus que se revela através das Escrituras. Então nós somos um povo feliz, bem-aventurado sobre a face da terra. Um povo abençoado. No entanto, a guerra é constante. Não é à toa que Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, ele demonstrando mais uma vez o seu sofrimento, capítulo 11, versículo 28, de 2 aos Coríntios, ele diz: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me escandalize. Se tenho de gloriar-me, ou melhor, quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, me gloriarei a respeito das minhas fraquezas. Paulo está demonstrando aqui que além das coisas que ele sofreu, e se você olhar no livro de 2 Coríntios, começar no versículo 19, você vai ver Paulo falando de todos os sofrimentos, de tudo aquilo que ele teve que passar por amor ao Evangelho, para levar o Evangelho às pessoas. E ele testemunha diversas situações, diversos sofrimentos que foram impostos a Paulo por causa do Evangelho. E ele termina dizendo isso: além de todas essas coisas que são exteriores, ainda aqui dentro do meu coração, ainda dentro de mim, tem a preocupação, tem a dor, tem aquele desejo de ver o povo de Deus edificado. E quando um sofre, eu sofro junto também. Quando um é atacado, eu também me sinto atacado, porque o que acontece com a igreja me afeta, me prejudica. O que acontece com a igreja dói em mim. É isso que Paulo está dizendo. E quando nós temos um tema como esse, preparando a noiva de Cristo, e queremos adestrar a igreja em santidade, em consagração, em dedicação, nós temos também essa preocupação de que você entenda o seu papel, o seu propósito em Cristo Jesus, que você entenda o quanto você é especial, o quanto você é importante, e o quanto que você precisa estar pronto, porque a vinda de Jesus está próxima, e Ele virá para buscar a sua igreja, e você precisa estar preparado. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa pensar no arrebatamento. A igreja precisa pensar que toda essa maldade que nós vemos no mundo, em um determinado momento, será confrontada com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que têm suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro subirão para estar com Jesus para sempre. A igreja precisa pensar que se a nossa vida se resume a esse estágio que nós estamos, então nós somos os piores homens do mundo. Mas nós temos uma esperança celestial. Nós temos uma expectativa em Deus de vida eterna com Cristo Jesus. Nós temos a esperança em Cristo. Por isso que Paulo diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Quem tentará acusação contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, por acaso não nos dará todas as coisas juntamente com ele? E Paulo, ele revela esse amor pela igreja. Eu vou ser muito assim, abrir meu coração com os irmãos. Eu também, à medida que tenho me aprofundado nesse tema, preparando a noiva de Cristo, o meu coração também tem ficado compungido, apertado, preocupado com a igreja do Senhor. Quando eu vejo o rumo que muitas pessoas estão tomando, o Evangelho está tomando no mundo, eu fico, obviamente, muito inquieto. E eu preciso
transmitir à igreja as verdades do Evangelho. Eu preciso adestrar a igreja em Cristo, porque a igreja, você não passe a vida praticando uma religião e no final você ouça do Senhor aquilo que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o que for possível fazer para que você entenda que você está sendo gerado em Cristo, para a glória de Cristo, para a salvação, nós vamos fazer. Porque se é uma coisa que eu desejo hoje, é que a tua cabeça se abra e dentro dela entre essa verdade de que você precisa estar preparado para o encontro com Cristo. Você precisa estar pronto para o encontro com Cristo. Porque para aqueles que estão em Deus, o encontro com Cristo será um dia de regozijo, de bênção, de galardão, de você se alegrar no Senhor. Mas para aqueles que não estão em Cristo, esse dia será de julgamento e de ouvir essas palavras: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Você entendeu o que eu estou falando? Como nós podemos fazer isso? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o amor dele pela igreja não era com a intenção de ter poder. O amor dele pela igreja não era com a intenção de ganhar dinheiro com isso, de ter algum benefício próprio com isso. O amor dele pela igreja é para ver a igreja edificada no Senhor, preparada. O amor de Paulo pela igreja não era um amor superficial, não era um amor interesseiro. O amor de Paulo pela igreja nascia do seu desejo profundo de ver o povo salvo, liberto, transformado. Essa é a preocupação de Paulo e a minha preocupação também. E cada dia tem sido mais. Isso tem sido para mim uma rotina diária de orar por vocês, de clamar por vocês, de clamar por os que estão frios na fé, de clamar pelos inconstantes. Gente inconstante, que talvez será pego de surpresa na vida do Senhor Jesus, porque não amam Jesus, que são apenas religiosos, porque não se converteram de verdade, não vivem o evangelho de verdade, estão brincando de ser crente. De orar por aqueles que estão levando as coisas de Deus de qualquer maneira, sem a seriedade devida. De orar por aqueles que estão cegos espiritualmente, que ainda não nasceram de novo de verdade, que ainda não tiveram uma experiência de transformação, estão cheios de ódio, estão cheios de falta de rancor, estão cheios de falta de perdão, estão cheios de ranço, estão cheios de religiosidade, estão cheios de maldade, não conseguem adorar a Deus, não conseguem ter a vida firme com Deus, suas línguas é só para fofocar, para falar mal, para resmungar, para murmurar, seus olhos é só para ver carnalidade, pornografia, coisas que não prestam. Suas mãos são só para fazer aquilo que não interessa ao reino de Deus. E Jesus está voltando. E eu quero entregar, pelo menos, o rebanho que Deus me confiou, como virgem pura, como nós temos lido lá nos livros de 2 Coríntios, que é o nosso tema, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Paulo diz que tem o zelo de Deus para entregar virgem pura para um único esposo, que é Cristo Jesus. Quem dera todos aqui estejam firmes com o Senhor e possam ter como recompensa o céu, a eternidade com Cristo. Esse é o desejo mais ardente do meu coração. Bom, eu quero fazer reformas aqui, eu quero construir um mezanino ali para nós colocarmos um bom departamento infantil, quero reformar os banheiros, quero fazer muitas obras, né, nesse templo. Eu quero que a nossa igreja avance, alcance outros lugares, comece novas congregações. Mas acima de tudo,
eu quero que vocês que estão aqui sejam salvos, sejam libertos, sejam abençoados, conheçam Jesus, sejam discipulados, sejam batizados e entendam o ensino da palavra de Deus. Filipenses capítulo 1 também revela essa preocupação de Paulo. Veja que ele diz num texto que é um pouco longo, mas é um texto muito profundo de Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 12, veja o que ele diz. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana, guarda romana, que é a guarda do imperador, e todos os demais saibam que estou preso por causa de Cristo. Eles sabem que eu estou preso. Eu quero que todos saibam que eu estou aqui por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por causa das minhas algemas, ou seja, o povo estava animado porque Paulo estava sendo preso por causa do Evangelho de Cristo. Isso não desanimou eles, encorajou a igreja. Paulo está dizendo isso. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. Seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque eu estou certo de que, pela súplica de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Interessante como Paulo, ele coloca tudo por uma ótica completamente diferente da natural. Se você está numa prisão, se você está sendo perseguido, maltratado, em um cárcere, era para ele estar murmurando, era para ele estar reclamando, dizendo que Deus tinha abandonado ele, que Deus não tinha mais plano na vida dele, que o propósito dele com a igreja acabou. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas pelo contrário, Paulo estava dizendo assim, por causa da minha prisão, o evangelho está crescendo. A palavra de Deus está sendo pregada, então vale a pena sofrer quando esse sofrimento gera vida em outras pessoas. Não importa que eu esteja sofrendo, contanto que o evangelho está sendo pregado e vidas estejam sendo salvas. Porque para mim é assim mesmo. Se eu estou vivo, é para Cristo. Se eu morrer, estarei com Cristo. Porque minha vida não está centrada em circunstâncias. Ela está centrada em Jesus. E eu quero agradar a Jesus. Eu quero pregar o evangelho de Jesus. E eu quero que as pessoas conheçam Jesus. Então, o meu plano, o meu propósito de vida é que Jesus Cristo seja glorificado através da minha vida.
E que a igreja cresça. E que as pessoas conheçam esse grande amor onde elas estiverem. Esse esvaziamento, Paulo não aprendeu sozinho. De onde Paulo tirou isso? De onde Paulo tirou essa ideia? Capítulo 2 de Filipenses diz de onde ele tirou essa ideia. Versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Tenha entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Por isso que ele trata a nós, assim, a igreja do Senhor, dessa maneira. Filhinhos, meus filhos, porque eu tenho sofrido dores de parto. Filhinhos, meus filhos. Paulo tratava os crentes, os discípulos, como filhos na fé. Filhos gerados para a glória do Senhor Jesus. Ele fala, filhos, meus filhos, porque eu tenho sofrido. Amados, filhos, que tratamento mais profundo, mais amável do apóstolo Paulo para com a igreja. E de onde Paulo tira esse tipo de linguagem, com certeza a inspiração é o apóstolo João. Um homem de um coração extremamente amoroso. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, João usa essa mesma palavra. Meus filhos, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Eu escrevo a vocês, filhinhos, para que vocês não vivam no pecado. E se vocês pecarem, ainda há uma chance para vocês. Nós temos um advogado, Jesus Cristo, homem. Ele é poderoso para perdoar pecados. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Então, é tão importante entendermos isso, que nós somos amados de Deus e que tudo que Deus deseja é compartilhar a eternidade junto conosco. Mas para isso precisamos ter vestes puras, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque o ímpio não poderá jamais subsistir na congregação dos justos, diz a palavra de Deus. Ele usa também para dar João também usa o texto para dar uma palavra de encorajamento. Versículo 12, capítulo 2, versículo 12, 1 João, diz, filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Ou seja, vocês são lavados, remidos por este sangue. Vocês não são pecadores sem esperança. Vocês são pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E mesmo que vocês pecarem, vocês têm um advogado em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. No versículo 18, capítulo 2, versículo 18, ele alerta de que estamos na última hora. Ele diz, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Muitos anticristos vêm surgindo na era da igreja sobre a face da terra. Pessoas inventando doutrinas. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós estudamos algumas doutrinas. Nestorianismo. E também as doutrinas de Eutico, que são doutrinas, falsos ensinos de anticristos, de pessoas que
distorcem o Evangelho. E ele alerta, estamos na última hora. Estamos na última hora. No capítulo 3, no versículo 7, ele diz: filhos, filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E o que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Capítulo 4, versículo 4, ele diz: filhinhos, vocês são de Deus, e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Filhinhos, filhinhos, o nosso Pai quer que vocês sejam salvos. Filhinhos, o nosso Pai deseja uma igreja santa, abençoada, que caminhe para o céu com a certeza que estaremos eternamente com Cristo. Ah, filhos, 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 filhos. Quando esse termo é usado, é um termo de carinho com o povo de Deus. Como nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Que o Espírito Santo faça com que cada um de nós aqui seja essa igreja viva, fervorosa, cheia da graça. Que quando a trombeta tocar, nós possamos estar subindo para a presença do Pai. Em nome de Jesus. Todos nós. Não fica ninguém. Não fica ninguém. Em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Esse é o propósito de Deus para a tua vida. Esse é o propósito de Deus para essa congregação especial. Que a noiva esteja pronta, preparada, consagrada, em santidade, dedicada a Deus, como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que essa igreja seja uma igreja dedicada ao Senhor. Que essa igreja seja uma igreja marcada pela presença do Espírito Santo. Que a tua identidade principal não é ser batista, não é ser da vida nova. A tua identidade principal seja o Espírito Santo habitando em teu coração, em tua vida. E fazendo toda a diferença. Que essa seja a marca de Cristo em tua vida. Que você leve as marcas de Cristo. Foi por isso que Paulo lutou. Foi por isso que Paulo sofreu. Foi por isso que eu estou sofrendo, para que você seja gerado em Deus, em Cristo. Quando eu chamo você para a escola bíblica, quando eu chamo você para a célula, quando eu chamo você para a oração, quando eu chamo você para a leitura da palavra, quando eu chamo você para ter uma vida santa, para ser engajado, para estar firme, não é porque eu quero impor nada a você, não é porque eu quero forçar você a alguma coisa, não. Eu estou chamando porque eu estou sentindo as dores pela tua vida, para que você seja formado em Deus. E que você esteja preparado. Amém? Eu sei que tem muitos pastores que vão achar essa minha pregação ridícula. Teve um que chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor é muito ingênuo. O senhor tem que pensar numa coisa só. Ele fez desse jeito mesmo. Só que com as duas mãos. Sai, filho do capeta. Eu sei que é uma pregação difícil, irmãos, mas se eu trabalhar durante todo o ministério, estou chegando em 30 anos de ministério, e não alcançar o objetivo de edificar uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo, então perdi meu tempo. Porque Deus nos chamou para isso, para discipular pessoas, batizar pessoas e ensinar pessoas no caminho do Senhor. Amém? Por isso, meu amado, que você faça uma aliança hoje com Deus, de ser mais frequente, de ser mais participativo nas células da igreja, de ser mais dedicado a Deus, a oferecer a tua vida completamente para a glória de Cristo.
É isso que Deus deseja de você. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, porque Paulo sofria pela igreja, mas o Senhor não só sofreu, mas se deu, se entregou na cruz para que tivéssemos vida e abundância. Eu te agradeço, Pai, pelo teu grande sacrifício na cruz do Calvário. E quero te dizer nessa noite, o teu sacrifício não foi em vão, porque há um povo aqui nesse lugar que te ama e te exalta. Há um povo aqui, Senhor, que deseja te servir e andar na tua luz. Pai, em nome de Jesus, edifica a tua igreja, edifica o teu povo, salva o teu povo, livra o teu povo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém e amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Diga Deus. glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, Senhor. E nessa noite, Pai, queremos dar a Ti nosso louvor, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos agora participar da ceia do Senhor, que é a ordenança do Senhor para a igreja. E eu quero que você participe com alegria desse momento, exaltando o nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Essa noite estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor. Então os irmãos que estão aqui podem sentar por uns 5 minutinhos, por uma palavra. Os obreiros podem ficar em pé, porque o obreiro diz que aquele que olha para trás não pode, que lança a mão no arado não pode olhar para trás, né? Então nós estamos aqui na obra do Senhor. Antes de iniciarmos aqui, eu quero contar para os irmãos que o seguinte: existe uma história, conta-se a história de um grande rei, que ele era muito amoroso, e ele era muito justo. Todos o conheciam como um rei amoroso e o rei muito justo. Existia uma lei neste reino que dizia que aquele que cometesse tal falha deveria ser amarrado exatamente num tronco. Deveria levar chibatadas até desfalecer e morrer. De repente, o príncipe deste reino, ele cometeu exatamente a falha que não poderia cometer. E daí agora? Aí o rei mandou prendê-lo. Chamou os seus conselheiros e disse: o que diz a nossa lei? A nossa lei diz que deva ser executado, amarrado no tronco e morrer às chibatadas. Então pode deixar o príncipe no cárcere. Marcou a data da execução. Aí o povo começou a perguntar e a falar: nossa, primeira vez que este rei vai deixar de ser amoroso ou deixará de ser justo? Primeiro, se ele colocar o filho dele no tronco, que pai é este? Que amor é este que coloca o seu filho no tronco e o entrega à morte?
ele vai deixar de ser amoroso. O outro diz: se ele livrar o filho do tronco, ele será amoroso, mas será um rei injusto. Por quê? Porque a lei é para todos, e o filho dele tem que ser executado. Aí marcaram o dia. Aí o rei estava lá sentado no trono, muita gente para assistir à execução. O carrasco estava no local, um tronco enorme. Aí o rei falou assim: pode trazer o príncipe. Aí trouxeram o príncipe estava chegando. Quando chegou, o carrasco olhou para ele e falou: pode amarrar o príncipe no tronco. Amarrar o príncipe no tronco. Aí o pessoal falava: tá vendo aí? Vai executar o próprio filho. Não será mais o rei amoroso. Vai ser justo, mas não será amoroso. De repente, o carrasco olha para o rei aguardando o quê? Que o rei ordenasse, que se executasse a sentença. Naquela hora, o rei se colocou em pé, foi descendo as escadarias até o seu filho. Quando chegou lá no seu filho, ele arrancou o seu manto, cobriu o seu filho, rasgou a sua roupa, abraçou o seu filho, olhou para o carrasco e falou: cumpra agora a sentença. Aí o carrasco começou a bater, e quem morreu e desfaleceu ali? O rei morreu. Aí o povo disse: verdadeiramente, ele era amoroso, ele era justo. Continuou sendo amoroso, continuou sendo justo. Voltando para nós aqui nesta noite, a celebração da Santa Ceia do Senhor é para nós fazermos memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Aquele era o meu lugar, aquele era o teu lugar, mas ele morreu por mim, ele morreu por você. Ele te abraçou, te livrou da morte, para que hoje você pudesse estar aqui, celebrando a ceia do Senhor, glorificando e exaltando o teu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Para darmos início, pastora Leila, venha fazer a oração. Para darmos início, pastora Leila, venha fazer essa oração, pastora Leila. Agora vamos colocar em pé. Se alguém quiser pedir perdão nesta oração, peça perdão. Nós somos falhos, nós somos fracos. É a oração do início da Santa Ceia do Senhor. Amém, Jesus. Senhor, nós te adoramos, Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome nesta noite, Pai. Nós colocamos, meu Deus, no teu altar, na tua presença, Senhor, o teu corpo e o teu sangue, Senhor. O pão e o vinho que está aqui, Senhor, representando o teu corpo e o teu sangue. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha nos limpar, venha nos purificar, Senhor, na tua presença, Pai. Nós estamos nessa noite consagrando a Ti, Pai, porque cremos, meu Deus, na tua palavra, cremos no que está escrito, Pai. Por isso estamos aqui em memória, meu Deus, da tua palavra, e que venha se cumprir nas nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na tua presença, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, nos arrependemos, meu Deus, das nossas falhas, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, meu Deus, nos contemplar, Pai, com a tua graça, com a tua sabedoria nesta noite, Pai, que nós possamos entender o verdadeiro sentido, meu Deus, Senhor, de estar aqui na tua presença, Pai, nesta noite, nesta celebração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, em diante nos diz: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear,
tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alain, faz oração pelo pão. Senhor Deus, Pai Santo, nós consagramos, ó Deus, este pão como seu corpo, ó Pai, que foi dado por nós por causa dos nossos pecados. Que o Senhor, meu Deus, seja louvado neste ato que nós estamos fazendo aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos essa noite, consagramos esse alimento ao Senhor. Obrigado pelo suco da uva, Pai, aqui representando o teu sangue derramado na cruz do Calvário. Sabemos que por meio do teu sangue temos em Cristo uma nova e eterna aliança. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.
pegaram o pão, todos pegaram o vinho. Disse Jesus: isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Todos nós participando do pão. Amém. Aleluia, Jesus. Disse Jesus: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos nós participando. Senhor, nós te louvamos por este momento tão grandioso na tua presença. Te louvamos pelas vidas preciosas que aqui se encontram nesta noite. Te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, pelo privilégio de participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia. Pelo privilégio de sermos teus servos e a ti pertencermos. Continue abençoando, Pai, o pastor dessa igreja, todos os obreiros, todos os membros dessa igreja, todos aqueles que aqui adentraram nesta noite. Que a tua graça, a tua bênção sejam sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Está conosco, pastor. Eu sou livre. Eu
Senhor conceda a todos uma semana vitoriosa. Lembramos que terça-feira estaremos aqui orando a partir das 7h30 da manhã. Células estarão funcionando. Tadel, lembre-se que o Tadel é presencial na terça-feira. Todos estão convidados para ver o Tadel. Líderes, colíderes e anfitriões, todos são convidados em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos aqui e com o povo de Deus sobre a terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém.